Opa! Galera, muito bem-vindos hoje para essa palestra aqui no Conabarba. Eu vou começar novamente agradecendo o convite de participar aqui do Conabarba. É um privilégio maravilhoso estar aqui com vocês, barbudos e barbeiros, todo mundo que tem interesse, principalmente na minha área de expertise, que é o empreendedorismo. Então, me apresentando já, eu sou Bruno Askines, eu sou coach de empreendedorismo, então eu trabalho com empreendedores, pessoas que já estão jogando o jogo do empreendedorismo, já têm o seu negócio próprio e precisam elevar os seus resultados ou potencializar o seu negócio, a sua empresa, ou também pessoas que estejam querendo empreender, que estejam realmente comprometidas em iniciar uma história no empreendedorismo, construindo um negócio e transmitindo a sua mensagem para o mundo. E, novamente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer por estar aqui no Conabarba. Hoje nós vamos trabalhar com um tema que eu desenvolvi especialmente aqui para o Conabarba, pelo perfil de vocês, pelo perfil das pessoas que provavelmente estarão assistindo. Né? Eu não tenho como enxergar vocês aí do outro lado, mas vai ser um grande prazer falar um pouco de empreendedorismo com vocês. E hoje nós vamos falar especificamente de um tema amplo, nós vamos dividir ele, mas eu vou explicando já durante a palestra. Eu não vou dividir tela com vocês, eu gosto de fazer uma palestra de pé, como se eu estivesse ao vivo com vocês, e aqui é o meu espaço de atendimento, né? Eu estou aqui no meu escritório, na minha sala, e eu tenho aqui minha lousa de apoio, então eu vou escrever algumas coisas. Sugiro, inclusive, que vocês também tenham papel e caneta à mãos para poder fazer as devidas anotações, porque a gente vai trabalhar bastante coisa aqui durante o tempo dessa nossa palestra. Legal? Então, olha só, o tema que nós vamos trabalhar hoje: como prosperar com uma barbearia iniciante em meio a uma crise. Então, é um tema bastante atual. Eu puxei várias temáticas da atualidade para a gente condensar aqui, passar um conteúdo realmente de valor, bem bacana, para agregar para vocês. Legal? Então, olha só. Vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de sinalizar que, se vocês perceberem, até da forma como eu descrevi o tema aqui na lousa, vocês já podem perceber que esse tema pode ser dividido em três partes. E nós vamos trabalhar essas três partes separadamente para ficar mais fácil o entendimento. Legal? Então, primeiramente, olha só. Como prosperar? Então, a gente vai falar de prosperidade, que é extremamente importante quando a gente está falando de um negócio próprio, porque no fim das contas é muito bonito, muito romântico que a gente queira ajudar as pessoas e transmitir a nossa mensagem para o mundo, mas a gente precisa sim prosperar, a gente precisa ter resultado financeiro para o nosso negócio. Legal? Em uma barbearia iniciante, porque a barbearia, né, as novas barbearias, isso tem sido uma tendência muito grande. Posso até situar isso pela minha própria cidade. Eu moro em Alfenas no momento aqui que eu estou fazendo essa palestra para vocês, né? Talvez alguém tenha acesso a essa palestra em outro momento e então a realidade possa ser diferente. Mas nesse momento eu estou morando em Alfenas, sul de Minas, Minas Gerais, né? A minha cidade tem 80 mil habitantes e verdadeiramente está tendo uma grande explosão de barbearias. Eu tenho visto muitas barbearias iniciando em muitos lugares da cidade. E é um movimento bastante interessante, porque é uma conscientização de que a estética masculina é importante. Porque normalmente, quando a gente fala de barbearia, a gente está falando do público masculino. Legal? Então, em uma barbearia iniciante, como qualquer negócio, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, em meio a uma crise. Então, esse é o cenário econômico, social e político que a gente está vivendo nesse exato momento. Então, existe essa sensação de crise. Nós vamos falar um pouco disso. Legal? Então, vou começar da forma mais simples, que é pelo começo. Perfeito. Olha só. Como prosperar? Quando a gente fala de prosperar, de ter prosperidade, o que a gente está falando, basicamente? Prosperar é uma palavra muito bonita, muito poética, mas ela cabe interpretação. Olha só. Basicamente, o que a gente está tentando dizer quando a gente quer prosperar com o nosso negócio? Com a nossa vida, com a nossa carreira, enfim. Quando a gente quer prosperar, a gente quer ter sucesso.
Tranquilo até aqui? Então, se eu quero prosperidade, eu quero ter sucesso. Legal? Ter sucesso, perfeito. E aí, ter sucesso é totalmente particular e variável. Olha só que interessante. Vou até anotar aqui. É particular e variável. O que é ter sucesso? O que é ter sucesso para você? E essa é a grande pergunta que fica nesse primeiro pedaço, nesse primeiro momento dessa palestra. O que é prosperar para você? O que é prosperidade para você? O que é ter sucesso para você? Quando a gente fala de sucesso, sucesso para mim é diferente para você, assim como é diferente para o Obama, assim como é diferente para Dilma, assim como é diferente para o, sei lá, para o Billy Diniz, assim como é diferente para o Carlos Wizard. Cada um tem um conceito de prosperidade. E aí a gente precisa definir muito bem o que é prosperidade de acordo com o que eu quero. O que é sucesso de acordo com o que eu quero? De acordo com o que eu estou almejando para mim, para minha vida, para o meu negócio? Então, quando eu estou falando de ter sucesso, primeiramente eu preciso saber, então, exatamente o que eu quero. Legal? Então, sucesso é uma palavra particular e variável, e ter sucesso é saber exatamente o que eu quero. Faz sentido isso para vocês? Sucesso para mim é diferente. Sucesso para uma pessoa pode ser ter R$ 1 milhão na conta. Sucesso para outra pessoa pode ser faturar R$ 5.000 por mês. Sucesso às vezes não é nem definido de forma financeira. Muitas vezes sucesso para você pode ser atender 100 clientes em um mês. Sucesso para você pode ser, por exemplo, atender 25 clientes em uma semana, ou 40 clientes em uma semana, ou 5 clientes em uma semana. Então você percebe que é totalmente particular e variável, e você precisa saber exatamente o que é sucesso para você. E quando a gente está falando de saber exatamente o que a gente quer, a gente está falando de uma palavra muito pequena, muito simples, pela qual eu sou apaixonado. A gente está falando de foco. Então você precisa ter o foco muito claro do que você quer realizar com o seu negócio. Porque eu vejo muitos empreendedores, e eu converso diariamente com empreendedores, né? São justamente o meu público-alvo, as pessoas com quem eu mais interajo no meu trabalho. Então, é impressionante como nos primeiros momentos as pessoas não têm clareza de qual é o seu foco, do que elas querem exatamente. E muitas vezes a gente cai na armadilha de acreditar que tem o foco, tem exatamente clareza do nosso objetivo, mas na verdade não tem. Então foco é clareza de objetivo. E como é que eu posso definir bem a clareza do meu objetivo? Para isso, eu desenvolvi eu utilizei uma palavra, utilizei a palavra meta, porque quando a gente está falando de realizar alguma coisa, a gente está falando de metas ou objetivos. O que você prefere, metas ou objetivos? Mas eu acabo utilizando da palavra meta para formular um cálculo, uma fórmula, um passo a passo para você definir o que é uma boa meta para você, o que é um bom objetivo. E o bom objetivo, ele é o objetivo que qualquer maluco, qualquer retardado, ele consegue ver e falar, ele atingiu ou ele não atingiu. Vou deixar um exemplo super claro antes da gente começar a trabalhar especificamente nisso. Olha só. Meu objetivo é ter mais clientes. Isso não é um objetivo bom, porque ter mais clientes, você pode ter 2 clientes a mais. Mas na verdade, no seu inconsciente, você tinha uma expectativa de ter muito mais clientes a mais. Mas eu só consegui 2. Então, mas não era mais clientes que você queria, você conseguiu 2 a mais. Você percebe quanto a clareza é importante? Quando você não tem clareza, você não está desenhando a fotografia do que você vai realizar. Você não está
prevendo um momento futuro. Você não está colocando um objetivo realista. Então, para definir uma boa meta ou um bom objetivo, a gente vai utilizar da palavra meta. E cada letra da palavra meta vai compor um aspecto que tem que somar, todos eles se somam, para integralizar o que é uma boa meta ou um bom objetivo para você. E aí, quando você tiver um ótimo objetivo, você pode começar a persegui-lo. Legal? Então, vamos começar pelo M. O M, aqui na meta, ele é interpretado pela palavra mensurável. Então, primeiramente, o seu objetivo, a sua meta, tem que ser mensurável. Tem que existir uma forma clara, nítida, de preferência, e praticamente 99% dos casos, matemática, para definir se o seu objetivo foi atingido ou não. Então, primeiramente a gente fala de um objetivo mensurável. E quando a gente está falando de mensurável, a gente está falando de quanto? Quanto é basicamente a grande pergunta que fica. Então, seu objetivo é conquistar o quê? Que seja mensurável com o seu negócio. Ou seja, quanto do que você quer conquistar no seu negócio. Se você for colocar um objetivo, uma meta financeira em dinheiro, quanto você quer faturar? Ou quanto você quer ganhar? Existe uma diferença nesses dois termos. Vamos utilizar o mais seguro, que é faturar. Quanto você quer que entre de dinheiro a partir do serviço que você presta ou dos produtos que você vende também dentro da sua barbearia? Quanto em valor? Ou também, se você tiver um objetivo em quantidade de pessoas atendidas, por exemplo, também entra nesse aspecto. Se você quiser colocar também um objetivo em quantidade, por exemplo, eu quero fazer, eu não sei como é que vocês fazem essa divisão, mas, por exemplo, eu quero executar o serviço de 120 barbas esse mês. Pode ser uma unidade de medida para você. E é mensurável, é especificamente mensurável. Então é bacana, porque alguém que vai olhar o seu caderno de anotações ali, o seu caderno de controle, vai ver que você executou 120 serviços de barba durante o mês e ele vai poder falar, atingiu ou não o seu objetivo. Mas eu te aconselho a colocar um objetivo financeiro, porque no final das contas todo mundo precisa de dinheiro e aí é que o jogo fica mais legalzinho. Então, coloca aí, qual que é o seu objetivo financeiro? Qual que é o seu objetivo de dinheiro? Coloque aí. Colocando o seu objetivo financeiro, a gente vai passar para a segunda letra ali dentro da palavra meta, e aí nós vamos falar de que o seu objetivo ele tem que ser específico. Quando a gente está falando de específico, a gente quer no detalhe. Então, você precisa entender muito bem qual é a sua meta. Então, se você colocou quanto em dinheiro, por exemplo, você falou 5 mil reais. É muito interessante como o nosso cérebro interpreta as coisas. Porque, de repente, você pode ter colocado 1 milhão de reais. E como é um objetivo muito distante, o nosso cérebro ele não consegue interpretar muito bem essa cifra. Então, se você colocar o mais direto e claro no detalhe do centavo, fica mais fácil do seu cérebro interpretar. Então, quanto mais específico o seu objetivo, melhor. Então, específico, no detalhe. Quanto em dinheiro você quer ganhar? Quero faturar dentro de 30 dias R$ 7.548,35, por exemplo. É um exemplo. Você define o que é o melhor para você. Mas quanto mais específico é o seu objetivo, melhor vai ficar de você mensurar no final do período que você estiver mensurando. Legal? E aí, como a gente já está falando, deixa eu só completar aqui, então, no detalhe. E aí, como a gente já está falando, inclusive, de período, a gente entra na letra T dentro da palavra meta, que é em relação ao tempo. Então,
seu objetivo, a sua meta, ela tem que ser executada, ela tem que acontecer dentro de um espaço de tempo. Porque o seu objetivo pode ser conseguir 5 mil reais. Você pode conseguir 5 mil reais em um mês ou em um ano. Então, quanto mais claro e objetivo é o seu objetivo, mais fácil de mensurá-lo. E quando você coloca o espaço de tempo em que você quer que ele aconteça, você se compromete a trabalhar para fazer aquilo acontecer naquele intervalo. Legal? Então, aqui, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de quando que eu quero que isso aconteça. Que é basicamente prazo. Qual é o prazo que eu quero para que isso aconteça? Legal? Perfeito. Então, dentro da meta a gente já tem 3 aspectos, agora nós vamos para o 4º aspecto, que é o A, que é justamente de alcançável. Estamos anotando já aí os seus objetivos, né? Estou falando para vocês anotarem de fato, porque no final ainda vai rolar aqui um presente que eu vou dar para vocês e vai ser importante vocês já irem tomando nota aqui dos seus objetivos para depois vocês poderem ganhar um presente bacana aqui no final da apresentação. Legal? Então, olha só, o 4º aspecto é o seu objetivo ele tem que ser alcançável. E o que é alcançável? O alcançável, existe um parênteses que eu tenho que abrir, porque você pode cair numa armadilha quando você está colocando se o seu objetivo é alcançável ou não. O seu objetivo ele pode ser alcançável ou não, e aí a gente está falando de realidade, mas você não pode cair na armadilha de não acreditar no seu potencial ou utilizar pré-programações da sua mentalidade, acreditando que a realidade que você viveu até hoje é a única coisa que você pode ter. Então, para ficar mais simples, olha só. Você pode acreditar que 20 mil reais dentro de 30 dias com a sua barbearia é possível. E você pode não acreditar. Aqui no alcançável a gente está falando de realidade. Mas ela não pode ser uma realidade limitada. Entende? Olha só, você pode falar de 1 milhão de reais com uma barbearia, você trabalhando sozinho dentro de 30 dias. Isso é bem difícil de acontecer, porque quanto que você tem de horas para trabalhar dentro da sua barbearia, então dividindo essas horas pela quantidade de atendimento que você consegue fazer durante essas horas, quanto que você vai ter que cobrar para os seus clientes para que a soma de todos os seus horários preenchidos chegue no 1 milhão de reais. Então, tem que ser justamente possível de você alcançar esse objetivo. Mas você não deve se subestimar também. Então, é simplesmente um parâmetro de análise. Olha só, será que eu realmente consigo atingir esse objetivo? Quanto longe eu estou desse objetivo? Né? Hoje eu estou ganhando aqui, estou faturando 2 mil por mês com a minha barbearia. E eu quero chegar nos 5. Eu realmente tenho, por exemplo, o tempo que eu preciso para alcançar esse resultado? Eu tenho o tempo hábil para alcançar esse resultado? Eu tenho as estratégias certas? Bom, e aí já vai entrando em outros aspectos. Mas até aqui no meta, ficou tranquilo para vocês? Vocês conseguiram desenhar a sua meta? Contando se ela é mensurável, específica e se ela existe uma métrica de tempo para eu medir se ela é executada dentro de um intervalo? Então, analisar se ela é alcançável. Ficou tranquilo até aqui? Deu para compreender como é que você faz, como é que você formula uma boa meta, um bom objetivo para o seu negócio de barbearia? Tá tranquilo? Perfeito. Vou entender que está tranquilo. Vamos fechando aqui esse primeiro momento do Prosperar, onde a gente está falando de foco. E foco é bem interessante. Eu recebi, um amigo compartilhou comigo uma visão bem bacana de foco. Foco, segundo o budismo, é amor. Então, quando você coloca amor em alguma coisa, você coloca foco.
Você coloca toda a sua atenção naquilo. Então, quando você coloca foco na sua barbearia, você cria mais possibilidade de prosperar com ela. E quando você tem um objetivo bom e você tem um foco definido, aí você sabe exatamente o que você quer. E aí você pode ter sucesso, porque você sabe qual é o parâmetro de sucesso para você. Então, você vai entender que você está prosperando com o seu negócio de barbearia. Legal? Só para amarrar aqui, só para fechar esse primeiro momento. Vou pegar outra cor de caneta aqui para ficar mais visual. E agora nós vamos entrar no tema de em uma barbearia iniciante. A grande pergunta que eu quero deixar para vocês nesse momento em que a gente vai falar de barbearia iniciante ou não, iniciante ou mais experiente, é: quem disse para vocês que é importante ser iniciante ou não? Eu vou deixar uma frase bem bacana aqui para vocês, olha só. Se você não foi o primeiro, você ainda pode ser o melhor. Faz sentido isso aqui para você, gente? Se você não foi o primeiro, você ainda pode ser o melhor. Então você pode olhar na sua cidade, na sua região, no seu bairro, conforme você interprete a geografia do seu negócio, você pode olhar que tem 50 barbearias em torno de você. E aí você vai olhar e vai falar: caramba, 50 barbearias aqui nesse pedaço, por que eu abriria outra? É loucura. Mas, se você não foi o primeiro, quem disse que você não pode ser o melhor? E é isso justamente que eu espero que você consiga, que você possa ser o melhor. Inclusive, o fato de você estar aqui no Conabarba, buscando desenvolvimento, buscando se inteirar mais dos assuntos que são pertinentes à barbearia e esse universo masculino, então é extremamente pertinente para você, porque você já está buscando desenvolvimento, você já está buscando conhecimento. Eu acho extremamente importante, inclusive aproveitando para parabenizar você por estar aqui. Então, legal. Sobre uma barbearia iniciante. Não importa que você não seja o primeiro, você ainda tem a oportunidade de ser melhor. Ah, mas já tem 50 barbearias aqui perto de mim. Eu vou ser a 51. Você pode ser a 51, você pode ser a melhor e conquistar clientes de todos os outros e ainda eliminar essa concorrência até que vai ficar bem mais equilibrado nesse mercado. Legal? Então, olha só. Esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de delimitar. Você pode ser o melhor. E aqui em ser o melhor, eu não vou falar de execução, eu não vou falar de técnica, porque eu não sou barbeiro, eu faço a minha barba em casa bem mais ou menos, vocês podem ver que eu estou também precisando de um serviço de barbearia, mas ainda existe a oportunidade de você desenvolver um grande trabalho e se diferenciar perante o seu mercado quanto a isso, tá ok? Segunda frase que eu gostaria de delimitar aqui para vocês é: não entre pelado no ringue. Não entre pelado no ringue. Vocês, como a gente está falando do universo masculino, muito provavelmente vocês têm alguma afinidade, gostem pelo menos um pouco de boxe ou MMA, artes marciais, né? Então é basicamente isso que a gente está falando de ringue. Não entre pelado no ringue. Imagina só se o Anderson Silva entrasse pelado alguma vez para ele disputar um cinturão, lá, fazer alguma luta. Primeiro, que poderia ser patético, não entendo qual é a situação dele, mas não seria muito bem visto. E, especialmente, o que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo... Existe uma máxima no boxe de que todo mundo tem um plano até ser nocauteado. Mas por enquanto eu ainda não estou falando do nocaute. Por enquanto eu estou falando só do plano. E é disso que a gente vai falar nesse primeiro momento. Se você entra pelado no ringue, você entra o quê? Despreparado. Você não tem nem o equipamento básico para participar daquela luta, daquele round. Então, você precisa primeiramente do básico, que é ter um plano.
Então, se você quer realmente prosperar com a sua barbearia iniciante, você precisa ter um plano. Você precisa formular um planejamento para fazer isso acontecer. Quando a gente fala de plano, obviamente, a gente fala de planejamento. Então não basta simplesmente, sabe o livro que depois teve um filme, O Segredo? Não funciona apenas da forma como o segredo define. Então você define a sua meta e aí você fica pensando nela, pensamento positivo, ela vai acontecer. Não funciona dessa forma. Você tem que ter o foco. Você tem que saber muito bem qual é o seu objetivo. Mas você precisa caminhar o caminho para chegar no seu objetivo. Olha só, quando você define o seu objetivo, ou seja, aonde você quer chegar, vamos usar o exemplo do 2.000 e 5.000 ali que eu tinha falado. Então, se você está aqui e você é um barbeiro que fatura 2.000 por mês, e você quer chegar aqui a ser um barbeiro que fatura 5.000 por mês, existe uma diferença. Você está aqui no 2.000 e você quer chegar aqui no 5.000. O intervalo do trânsito aqui, desse momento, é justamente um planejamento. É o caminho que você tem que seguir para sair da onde você está e chegar onde você quer chegar. Então você precisa ter um planejamento para atingir esse objetivo. Ok, eu sou um barbeiro que fatura R$2.000. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu plano para que eu saia dos 2.000 por mês e chegue nos 5.000 por mês? É justamente disso que a gente fala com planejamento. Então, planejamento. Sair do ponto A, que é onde você está, em direção ao ponto B, que é onde você quer chegar. E aí, esse intervalo é justamente o planejamento. Só que tem um camarada que anda de mão dada com o planejamento, que é a estratégia. Estratégia, que é justamente a minha área de expertise. Eu sou apaixonado por estratégia. Adoro falar de estratégia de negócio, desenvolver estratégia de negócio. Eu estudo estratégias de negócios, de vários tipos de negócios diferentes, para que eu possa mesclar essas práticas e aplicar em diferentes modelos de negócios. Essa é a minha especialidade. É o que eu mais gosto de trabalhar, estratégias de negócio. E aí, quando a gente está falando de estratégia de negócio, a gente está falando de uma palavrinha muito simples. Estratégia é como. Como que eu vou chegar lá? Como eu vou fazer para sair da onde eu estou e chegar onde eu quero chegar? Como eu vou transitar por esse trajeto, esse caminho? Como que eu vou atravessar essa fase? Legal? E antes de entrar no como, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como entrar um pouco de estratégia com algumas técnicas e algumas possibilidades de estratégia para que você consiga entrar mais a fundo num planejamento sólido para o seu negócio. Antes de chegar aqui, eu quero falar de crise. Olha só, estamos em meio a uma sensação de crise. E eu não sei se você já estudou isso ou não, mas quando a gente está falando de crise, existe como é que eu posso dizer? Existe um espectro, existe uma sensação de crise que paira pelo ar. Você pode realmente, categoricamente, assumir que nós estamos vivendo uma crise no Brasil? Se você estudar um pouco alguns outros assuntos diferentes, você vai perceber que até na história do mundo, uma crise é utilizada como uma forma de manipulação de massas. Eu não quero entrar muito nesse aspecto. Você pode acreditar na crise ou não. O mais importante é o que o seu cliente acredita. Porque existe essa sensação de crise. As pessoas estão vivendo essa sensação de crise. Então, a crise está mais relacionada a uma sensação. Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais bacaninha. A gente está falando da sensação, que é a sensação de que tem uma crise acontecendo. E eu vou te dar um exemplo maravilhoso do porquê você deve amar a crise.
É sério que vocês não amam a crise? Eu adoro crise. Crise é maravilhoso. Primeiramente, olha só, por que você tem que aprender a gostar da crise? Você se lembra de alguma vez que os seus pais ou os seus avós ou alguém que você conheça falou assim: Nossa, olha, o Brasil está de parabéns, a economia está muito boa, olha só o câmbio, que beleza, as taxas, os juros, está maravilhoso, momento perfeito para investir. Gente, isso nunca existiu. A gente está falando de Brasil. O Brasil é um país que vive em crise. O país Brasil é um país de crise. Eu não estou fazendo nenhum comentário pejorativo. É uma realidade econômica, política, social, geográfica, matemática do Brasil. Mas é um fato de que nunca teve bom. A economia nunca teve boa. O Brasil é um país de crise. Às vezes a crise está mais calma, às vezes ela está mais acentuada, que nem nesse momento. Então ela oscila, mas ela está sempre presente. A gente está sempre em crise. Então, primeira coisa, se você ficar esperando a crise passar, talvez seus tataranetos abram uma barbearia, possam empreender, ter um negócio próprio. Legal? Agora, olha só. Por que é super legal a crise? Sabe o que a crise faz? A crise torna as pessoas mais seletivas. Então não é que o dinheiro desaparece, o dinheiro não faz assim, e some. O dinheiro está por aí. Só que as pessoas se tornam mais seletivas quando elas vão gastar o dinheiro delas. Então, opa, não vou comprar qualquer coisa, não vou consumir qualquer serviço, não vou em qualquer barbearia. Entenda bem. Então, a crise é maravilhosa porque ela gera justamente essa seleção natural do mercado. E o que a crise faz? Elimina os fracos. Elimina quem está despreparado. Elimina quem não tem foco. Elimina quem não tem planejamento. Olha só como é importante o foco e o planejamento. No momento de crise, quem não tem foco, quem não tem planejamento, quem não está preparado, cai. Quem é forte, quem se sustenta, quem está preparado para enfrentar inclusive uma crise, vai perdurar, vai continuar, vai prosperar. Legal? Mas sabe quem é mais afetado pela crise? Eu vou cuspir um pouquinho de marimbondo aqui, não vou tomar muito tempo da nossa apresentação para isso, mas sabe qual é o tipo de pessoa que se assusta com a crise? A galera que se assusta com a crise é justamente uma galera que acredita, não trabalha foco, não trabalha planejamento e ainda acredita que não é bom o suficiente. E aí eu te pergunto, você acredita realmente no seu trabalho? Você acredita no seu potencial? Você tem que acreditar, você tem que reforçar sua autoestima todo dia. Você tem que treinar o seu músculo da autoestima, assim como é importante você treinar sua musculatura física. E a gente está falando de fisiologia. É importante você preparar o seu corpo para enfrentar as rotinas do seu dia a dia. E é importante você preparar sua mentalidade para enfrentar os desafios que possam vir. Então, se você ficar nesse mimimi de não sou bom o suficiente, sabe quem mais que a crise pega? Sabe quem a crise pega? Olha só. A crise pega aquela galera que não se prepara. Então, olha só. Você já é uma pessoa diferente disso. Tenho certeza disso. Pelo simples fato de que você poderia estar fazendo qualquer coisa. Você poderia estar tomando cerveja com seus amigos no bar, mas não, você está aqui participando de uma palestra de desenvolvimento de negócio para trabalhar em cima do seu negócio e desenvolver muito mais no seu negócio de barbearia. Então, você já não é uma pessoa que não se prepara. As pessoas que não se preparam, elas padecem na crise. Porque quando a crise acontece, pega elas de susto. E aí elas padecem. Sabe quem mais a crise pega? A galera que não se prepara, então não está participando do Conabarba e pior, não está participando do Conabarba
preferiu não estar aqui com a gente e foi pro bar beber com os amigos. Nada contra ir pro bar beber com os amigos. Eu também faço isso eventualmente, mas é importante você trabalhar em cima do seu desenvolvimento pessoal. E com a barba não é todo dia, gente. A gente está aqui numa oportunidade única. Então, a galera que só reclama e não age é aquela galera que foi pro bar com alguns amigos e tá reclamando. Nossa, o Brasil tá uma porcaria mesmo, né? O Brasil com essa crise política, nossa, que vergonha, vamos aqui tomar mais uma. O que ele está fazendo para se preparar, para apurar o foco e o planejamento dele, para trabalhar em cima do negócio dele e se tornar muito mais forte, muito mais resistente, para atravessar esse momento de pico de sensação de crise e sobreviver? Justamente nesse momento em que tem tantas barbearias aparecendo. O que ele está fazendo? Nada. Ele não está se preparando. Está lá reclamando. E sabe com quem ele se reclama? Com muitas outras pessoas que reclamam. Porque aquele negócio que os opostos se atraem não existe, viu, gente? A gente está falando de que as pessoas similares se atraem. Então, quando você sai para ir no boteco, tomar cerveja e reclamar com seus amigos, você está indo se reunir com um monte de gente reclamona. Porque se eles não fossem pessoas reclamonas, eles não estavam com você. Estavam no Cona Barba ou em outro projeto que poderia agregar muito mais a eles. Ou em algum momento social que eles estejam vivendo, enfim, com a família. Mas o que eu estou dizendo é que vocês têm a oportunidade de estar aqui nesse momento se desenvolvendo. Então, novamente, parabéns por isso. E aí, vocês estão criando uma blindagem para que a crise não bata forte em vocês. Vocês estarão muito mais preparados para enfrentar a crise quando ela pensar em chegar perto. E quando ela pensar em chegar perto, você vai estar muito mais blindado. Porque você usa foco no seu negócio. Você usa planejamento no seu negócio. E você usa estratégia no seu negócio. Então vamos voltar aqui para a parte de estratégia. Eu não queria me alongar muito na crise, mas eu gosto de deixar bem claro. Crise não é novidade. E crise no Brasil é companheira de longa data. Então, passe a amar ela, que você vai perceber que enquanto você estiver preparado, o seu negócio vai estar sempre prosperando. E a sua concorrência? Muito provavelmente não tanto. Legal? Agora olha só. Vamos voltar à estratégia. Vamos voltar ao como. Eu gostaria de dar aqui algumas possibilidades para vocês trabalharem um pouco de estratégia no negócio de barbearia de vocês. E quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de como. É muito importante vocês definirem para quem. Inclusive, tem uma área que eu desenvolvo, eu gosto de chamar dessa forma, que eu chamo de design de clientes. Olha só, quando a gente está falando da sua barbearia, a gente está falando que você atende um público específico. E quanto mais você conhece o seu público, mais preparado você vai estar para agradá-los mais, melhor atendê-los, ter as melhores técnicas, ter as melhores estratégias para captar e manter esses clientes. Tranquilo até aqui? Então, eu gosto muito de trabalhar estratégia com barbearia quando a gente delimita um pouco quem é o seu público-alvo. Então, primeira estratégia, que é a primeira estratégia é a base de qualquer outra, que é justamente definir o público-alvo. Definir o público-alvo. Quando a gente define o nosso público-alvo, aí a gente está falando que a gente conhece o nosso cliente. A gente conhece com quem a gente trabalha. Inclusive, quando você tem definido o seu público-alvo, você pode afunilar o seu negócio, transformando o seu negócio num negócio de nicho. Barbearia, na verdade, já é um nicho, porque barbearia é um serviço que era apresentado dentro de salões de cabeleireiros.
unissex normalmente. Esse conceito de salão masculino é mais novo. Então, quando a gente fala de barbearia, ele é uma nova tendência que é um afunilamento de um mercado de estética masculina. Mas você ainda consegue afunilar mais dentro disso. E aí você vai buscar o seu nicho. E o nicho é o quê? É um recorte de mercado onde estão clientes específicos. Vou dar um exemplo, olha só. Imagina que você tem uma barbearia simples, tranquila, bem montadinha ali, decoradinha e tal. Aí você investe um pouquinho, faz uma decoração toda de Harley Davidson, motos, aqueles quadros legais, tal, coloca um sofá de couro, faz uma decoração bacana nesse sentido. O que você está falando para o seu público-alvo? Olha só, sou um barbeiro, trabalho justamente com estética masculina, mas eu sou especialista em trabalhar com harleiros e motoqueiros e pessoas que estejam conectadas com esse estilo de vida. E quando eu me conecto com o estilo de vida do meu cliente, o meu cliente se sente atraído. Lembra que a gente falou de atração lá? As pessoas que reclamam atraem outras pessoas que reclamam. Para quê? Para poder ir no bar tomar uma e ficar reclamando. Agora, as pessoas que têm uma afinidade naturalmente buscam pessoas que tenham a mesma afinidade. Isso é muito, muito claro com o exemplo que eu dei, de harleiros, Harley Davidson, motoclubes. É um nicho bastante específico, onde existem algumas peculiaridades pela qual você pode se destacar para o seu cliente que tem esse perfil. Então, se você coloca esse nicho, você delimita esse nicho, pode ser que outros tipos de clientes não se sintam atraídos pelo seu negócio. Mas aí o seu concorrente pode cobrir esse outro aspecto e vai ter mercado para os dois. Olha só que interessante. Vamos dizer que você fundou a barbearia Harley Davidson, tal, motorcycles, para motoclubes e tal. E aí você atende essa galera. E aí, muito importante, quando você delimita esse quadro, esse espaço, você precisa dessas semelhanças do seu cliente. Então, o seu cliente vai buscar semelhanças, ele está buscando congruência, que você tem ideais, ideologias e vontades e gostos parecidos com o dele. Então, seu nicho busca semelhança. Agora, olha só. Imagina que você monta a sua barbearia Harley Davidson. Aí você mete lá um CDzão do Bruno Marrone. Aí você acabou. Já estou fazendo só um parênteses aqui. Aí você acabou. Porque normalmente não é a música que esse público gosta. Harleiro normalmente gosta mais de rock and roll. Ah, mas eu gosto de sertanejo. Problema seu. Não se trata de você, se trata do seu cliente. Você quer realmente atrair os clientes? Então busque semelhanças com eles. Então, por exemplo, na sua cidade pode ter a sua barbearia rock and roll, motocicletas, pode ter uma outra barbearia country, com espaço para estacionar cavalo, com chapéu de couro e tal, e umas paradas mais country. Tocando música country vai atrair aquele outro público, e aquele outro público provavelmente não vai na sua barbearia, porque ele não se assimilha com aquilo que você está provendo, com a música que você está provendo, com o ambiente, com a estética que você está provendo, eles se identificam com a do outro cara. E os motoqueiros não vão lá na do outro cara, porque não tem similaridade, eles não estão no mesmo nível, ele vai procurar a sua barbearia. Então você percebe como ter um nicho é muito bom, porque aí esses motoqueiros que estão distribuídos em todas as barbearias, eles vão se reunir na sua. A sua barbearia pode virar um ponto de encontro. Você pode promover ações específicas para esse público, direcionado para eles. E aí fica muito mais fácil de conquistá-los.
Estou dando um exemplo aqui, dentre vários que podem acontecer, justamente para que você consiga delimitar melhor esse seu nicho de mercado, esse seu recorte de mercado, baseado no seu público-alvo preferencial, para que você consiga ter mais prosperidade. É um caminho que eu gosto muito de seguir. Se você falar, não, eu não quero fazer isso, eu quero manter a minha barbearia mais básica para atender todo mundo. Legal, você pode atender muita gente, mas você corre o risco de perder os harleiros, os sertanejos para as outras barbearias. E esse é alguns dos exemplos. Você pode fazer uma barbearia muito chique para executivos. Você pode fazer uma barbearia mais descolada para a galera do rap, do hip hop. Então, tem várias possibilidades de semelhança que você pode gerar com clientes que vão se sentir atraídos pelo seu negócio, pelo design, pela comunicação, pelo idealismo. Legal? Essa é a mensagem central que eu queria passar aqui em cima de nicho. Eu acredito que deu para entender. Depois, aqui no final, eu vou deixar também os meus contatos e aí vocês vão poder entrar em contato comigo se tiver qualquer dúvida nesse sentido. E a gente, de repente, pode fazer um planejamento mais específico para a ideia de negócio que você tiver. Mas, vamos lá. Esse é uma primeira estratégia que você pode usar. Afunilar o seu nicho de mercado. Independente disso ou não, você tem que trabalhar no seu público-alvo. Entender bem quem é o seu público-alvo. Então, por exemplo, quando a gente fala de barbearia, a gente já está delimitando que são homens. Show. Público masculino. Qual a faixa etária? Onde eles moram? Onde eles trabalham? Onde eles comem? Onde eles treinam? Eles fazem academia? Ah, não fazem academia. Por onde eles circulam mais? O que eles pensam? O que eles buscam? Qual que é o maior problema que eles têm em encontrar uma barbearia? É qualidade. De repente o cara é um motoqueiro bravão e tal, mas ele tem uma pele sensível. Por que não? De repente esse é um aspecto que você consegue explorar. Todos esses são aspectos que você consegue explorar dentro do seu público-alvo para trabalhar melhor suas formas de divulgação, seu marketing, os melhores formatos para você entender como que você vai atrair mais clientes. Legal? Então, esse aqui é uma estratégia. Outra estratégia que eu posso dar aqui para vocês é, por exemplo, uma estratégia clássica que eu vejo aqui na minha cidade sendo utilizada por sorveterias. É como se fosse um cartão fidelidade. Sorveteria, lanchonete, isso acontece bastante aqui. E você vê, é um modelo de negócio diferente, mas com uma estratégia bacana que você poderia aplicar na sua barbearia. Então, você pode ter um cartão, cada vez que o cliente vai lá, você carimba e a cada 10 carimbos ele ganha uma barba completa, ali, barba, cabelo, não sei como é que você vai definir, gratuito. Isso cria uma movimentação do seu cliente se interessar mais em voltar, porque ele vai olhar, digamos que ele vá 2 vezes, e ele vai falar, nossa, agora falta pouco para eu conquistar uma barba gratuita. Eu vou voltar no mesmo lugar, eu gostei, ele me atendeu bem, e eu ainda posso ganhar uma barba de graça? Pô, tamo junto, entende? Então são formas de você fidelizar mais o seu cliente. Cartão fidelidade é uma forma de fidelizar melhor o seu cliente. Legal? Outro exemplo, que a gente está falando aqui dos harleiros, você pode fazer encontros temáticos, que não só em cima da vontade do seu público, mas de repente em cima de outros propósitos. Olha só, você pode criar um encontro de harleiros ali, um encontro de moto específica, um encontro de moto velocidade ali, só as motos de velocidade, um dia ali em que eles vão ter 10% de desconto, que vai ter alguma condição diferenciada. Isso é também uma estratégia para você atrair esses clientes, especialmente quando você atrai da primeira vez. Quando você atrai da primeira vez e está com o cara na sua frente, aí, meu irmão, você tem que fazer o melhor serviço do mundo para conquistar ele e que ele nunca mais tenha vontade de ir em outra barbearia. Legal? Eu acho muito interessante barbearia porque é um negócio apaixonante para o cliente também. Tanto que, por exemplo, quando o cara faz parte de um motoclube, ele vai levar os amigos dele na sua barbearia, se ele se identificou, e isso vira até um evento. De repente ele precisa fazer uma barba ali na sexta-feira, mas ele vai segurar porque ele vai na sua barbearia no sábado.
Então aquilo vira meio que um evento, ele se identifica muito com isso. Dica solta também, legal? Então, encontros temáticos, de repente você faz uma competição de barbas ali, de design de barbas. Quem que tem o bigode mais diferente, para aquela galera que faz umas esculturas com barba e tal, é uma possibilidade também. Então, encontros temáticos também é uma estratégia bacana para você conseguir mais clientes, mais faturamento, mais prosperidade, mesmo que o seu negócio seja iniciante, mesmo num cenário de sensação de crise. Você percebe que tudo que eu estou falando aqui está amarrado no mesmo sentido. E aí, conforme você tem estratégias poderosas dentro do seu planejamento, fica mais fácil de criar o caminho para você chegar no seu foco. E aí, ter sucesso com a sua barbearia iniciante, ter prosperidade. Você percebe que está tudo amarrado no mesmo sentido? A gente está falando aqui dividido por partes, mas tudo dentro da mesma temática e tudo mesmo dentro da mesma coisa. Legal? Olha só, tá ficando bem curto o nosso tempo aqui da palestra, eu vou encerrar por aqui. Tinha algumas outras estratégias que eu tinha anotado aqui que eu gostaria de passar para vocês, mas acabou que o tempo ficou um pouco curto. Então, vamos propor alguma coisa bacana aqui para que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo que eu já tinha preparado para vocês mesmo, então vocês de direito. Legal? Olha só. Vamos fazer o seguinte. O meu trabalho principal, a minha forma de divulgação principal do meu trabalho, ela acontece no Instagram. Eu tenho um Instagram que é Bruno Askines Coach, então você pode procurar ali no Instagram e segue o meu perfil do Instagram. Quando você seguir o meu perfil do Instagram, aí você me manda também uma mensagem no direct. Manda uma mensagem no privado ali no Instagram. Então, deixa eu anotar aqui no espacinho. Meu Instagram, Bruno Askines Coach. Meu Instagram, Bruno Askines Coach. Entra lá no meu Instagram, me segue e você vai me mandar uma mensagem no privado escrito #Conabarba. Legal? Quando eu receber essa hashtag, me passa a hashtag Conabarba no privado e também o seu número de WhatsApp com o DDD. E eu vou te passar por WhatsApp. Eu me comprometo a fazer isso por vocês. Eu vou passar para vocês um e-book, um PDF, com o resumo dessa apresentação, os tópicos principais, mais a descrição dessas estratégias que eu coloquei aqui, mais eu vou te passar 10 estratégias no total nesse documento para você explorar dentro da sua barbearia, dentro do seu negócio de barbearia. Totalmente gratuito. Esse é um presente que eu estou dando aqui em retribuição por estar aqui no Conabarba. Eu estou super feliz de estar com vocês. Então, olha só. Anota aí. Meu Instagram, Bruno Askines Coach. Você vai entrar, vai seguir o meu perfil e vai me mandar uma mensagem no direct colocando ali #Conabarba e o seu número de WhatsApp com o DDD. Que aí eu te mando esse documento para que você tenha acesso a todo esse conteúdo dessa apresentação, dessa palestra aqui que a gente fez, mais algumas estratégias extras, então vão ser no total 10 estratégias. Eu me comprometo a fazer esse documento para vocês, para que então vocês possam usufruir de tudo isso no seu negócio de barbearia. Agora, olha só, depois eu vou querer um feedback também de vocês, se essa apresentação foi bacana, se ajudou vocês. Realmente, isso faz parte de um todo que eu utilizo dentro do meu trabalho, dentro de coaching em si. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou me veio uma ideia aqui agora, e eu ainda não tenho certeza como é que eu vou fazer isso, mas eu vou me virar para fazer acontecer. Além desse documento que eu vou mandar para todo mundo que me mandar #Conabarba no privado do Instagram, junto com o seu número do WhatsApp, das pessoas que me mandarem em 30 dias a partir da apresentação dessa palestra. Então você tem 30 dias
para me adicionar no Instagram, mandar mensagem no privado para mim, #Conabarba e o seu número de WhatsApp com o DDD. Das pessoas que me mandarem dentro desses 30 dias, eu vou sortear 5 sessões de coaching para 5 pessoas. É uma sessão de coaching estratégico de negócios para cada uma dessas 5 pessoas que for sorteada. E aí eu vou fazer essa sessão com vocês totalmente gratuita para explorar um pouco mais como é que a gente pode desenvolver o seu negócio de barbearia através da minha metodologia, que é o coaching estratégico. Legal? Eu acredito que é um presente bacana, realmente é um presente que eu estou dando aqui para vocês em retribuição pelo Conabarba por me dar a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Realmente tenho que agradecer muito. Esse congresso está sendo muito bacana e com certeza eu adorarei ser convidado para outros Conabarbas, adorarei ajudar vocês especificamente no negócio de vocês. A gente vai trocar o WhatsApp então e é um canal de comunicação direto comigo onde a gente pode interagir, vocês podem me mandar dúvidas, de repente essas dúvidas serão respondidas, de repente não tão rapidamente. Eu não sei qual vai ser o tamanho da repercussão aqui do Conabarba, eu espero que o meu Instagram trave de tanta gente me mandando mensagem, mas vai ser uma interação super bacana, super prazerosa e eu estou ansioso para interagir com vocês e ajudar vocês a se desenvolverem muito mais como homens de negócio ou mulheres de negócio, se tiver alguma mulher no meio também, é que normalmente a gente está falando de barba, a gente está falando do público masculino. Mas eu vou ficar super feliz de interagir, ajudar vocês a desenvolver mais o seu negócio através do seu desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que o potencial de transformar o negócio de vocês em um negócio de sucesso, que vai prosperar, está dentro de vocês. Eu só preciso dar uma mãozinha para desencadear tudo isso, toda essa força imensa que está aí dentro de vocês. Legal? Então, vamos encerrando por aqui essa palestra. Novamente, vou agradecer vocês a presença. A gente se vê especialmente no Instagram. Também tem um canal no YouTube que é o Bruno Askinis Coach, onde está passando um projeto de 365 dias de conteúdo. Então tem conteúdo de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo todo dia que eu posto um vídeo diferente sobre esses assuntos. Então, se vocês quiserem também assinar o meu canal no YouTube, Bruno Askinis Coach. E não se esqueça de me mandar mensagem no Instagram, Bruno Askinis Coach. Legal? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter realmente contribuído e a gente se vê por aí, inclusive no Instagram. Um grande abraço para vocês e vamos encerrando. Valeu, tchau, tchau.